Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Márcio Gata, eu sou mentor de coragem, hipnoterapeuta, eu ajudo pessoas como você a dominar as emoções, a ter blindagem emocional e recuperar a coragem de agir. Se isso te interessa, eu te convido a ficar comigo aqui nos próximos minutos, porque a gente vai falar sobre como dominar o medo da solidão, o medo de ficar sozinho, sozinha, aquele medo que impede você de realmente ser feliz, aquele medo que impede você de sustentar decisões que você já tomou há muito tempo, que você sabe que serão boas para você, mas você volta atrás. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional, sempre aqui de segunda a sexta às 8h30 da manhã no Instagram. Então eu vou pedir para você, claro, dizer de onde você está falando, dar um bom dia especial para você e aí, claro, compartilha com quem precisa. Tem muita gente que provavelmente você conhece que está aí preso, presa nesse medo da solidão. O medo da solidão eu gosto de usar como metáfora, né, como uma construção aí para você talvez se localizar. Imagine que você está morando numa casa e essa casa ela está toda em ruínas. É uma casa que não está cuidada, é uma casa com paredes rachadas, é uma casa que tem vários riscos de desabar a qualquer momento. Mas você permanece nessa casa. Você, por exemplo, usa como desculpa, olha, lá fora está chovendo. Só que a chuva que você talvez tenha que tomar lá fora, o risco é muito menor do que se você ficar nessa casa em ruínas, nessa casa que está ruim. E tem muita gente que já está vivendo sozinha nos seus relacionamentos, por exemplo, e elas não se deram conta disso. Elas acham que elas ainda estão com alguém, mas isso já não aconteceu. E ela sabe disso, só que falta o quê? Coragem. Falta coragem para tomar essa decisão. Então é por isso que eu te convido a ficar aqui comigo nos próximos minutos. Deixa eu botar os meus óculos para te dar um bom dia aqui para Ione Chaves, a Elô Pereira. Bom dia, Elô, seja muito bem-vinda. Espero que você esteja bem. Compartilhe com quem você quiser. É muito importante esse assunto que a gente vai falar a partir de agora. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre esse medo da solidão. A solidão é algo que a gente precisa compreender e a gente precisa entender que no fundo, todos nós estamos sozinhos. Não, Gata, eu tenho pessoas ao meu lado, mas no fim de tudo você estará sozinha. E de uma certa maneira a nossa trajetória é uma trajetória individual. Faz sentido isso para você? É uma trajetória individual, é você com você mesma. E talvez hoje você tenha um alto grau de dependência de outras pessoas, de estar com outras pessoas, por conta de feridas emocionais que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o que eu quero que você, primeiro passo para você compreender, para você começar a dominar esse medo da solidão, é que no fundo todos nós caminhamos sozinhos. Por quê? Porque não tem como, por exemplo, uma pessoa fazer as coisas por você. Não tem como alguém, por exemplo, sofrer por você no seu lugar. Faz sentido? Não tem como. Essa é uma trajetória individual. Claro que ficar sozinho é algo que a nossa mente não quer. Por quê? Porque para nossa mente tudo se trata de sobrevivência. Escreva aí, sobrevivência. O tempo todo a nossa mente está buscando garantir a nossa sobrevivência, custe o que custar, inclusive a sua felicidade. Inclusive a sua felicidade. Sobrevivência é o que essa mente quer o tempo todo. E para garantir a sua sobrevivência, ela aprendeu ao longo da nossa evolução como espécie que estar acompanhado é seguro. Nós, lá atrás, e aí eu vou falar um pouquinho de neurociência aqui para você entender. Se você não entender, pergunta, tá bom? Vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Lá atrás, os nossos ancestrais, nós estávamos de uma certa maneira sozinhos
né, e muito frágeis diante de um mundo muito mais selvagem. Então lá atrás, o que aconteceu? Oi Carla, seja muito bem-vinda. O que acontecia lá atrás? Lá atrás, quando nós estávamos frente a frente, por exemplo, com um predador, o predador normalmente ganhava essa batalha. Então, matava o nosso ancestral. Só que em um dado momento, em algum momento dessa história, o Homo sapiens, né, que somos nós, o Homo sapiens entendeu que quando ele estava em bando, quando ele estava em grupo, ele podia vencer o predador. E essa é uma lição que ficou aprendida, ou seja, quando eu estou ao lado de outras pessoas, eu estou seguro, eu estou segura. Essa é uma lição que nós carregamos até hoje. É por isso que é tão difícil, por exemplo, para você sair de um grupo de WhatsApp. Você já percebeu isso? Você com certeza tem aquele grupo de WhatsApp que você até fala o seguinte: não, eu nem olho esse grupo de WhatsApp. Eu detesto o que tem ali naquele conteúdo. Mas por que você não sai desse grupo? Porque, na verdade, o seu senso de pertencimento, ele, no fundo, é ele que está decidindo. Por quê? Porque ele quer que você continue pertencendo por uma questão de segurança, por uma questão de sobrevivência. Essa mente sempre vai buscar que você fique ao lado de outras pessoas. Tudo bem? Só que nós sabemos também que nem todas as pessoas, nem todos os ambientes são bons pra gente. Nem todos os ambientes, eles são saudáveis. Faz sentido? Você talvez hoje esteja aí enfraquecida, você talvez esteja infeliz porque você está dentro de um ambiente tóxico. Você está dentro de um ambiente que te suga. Alguém aqui se identifica com isso? Escreve eu aqui. Você talvez esteja dentro desse ambiente que rouba as suas energias. E aí é uma escolha. Porque você pode permanecer nesse ambiente se você quiser. Só que não reclame. Não reclame. Por quê? Porque esse ambiente é tóxico. E se ele é tóxico, ele suga a sua energia. Cabe a você tomar a decisão de romper com isso. Ô gata, mas eu não tenho coragem. Ó, a Ione, obrigado Ione pela sua coragem aqui, ó. A Ione se identificou. Provavelmente ela está num ambiente tóxico. Oi Thalita, seja bem-vinda. Vânia, também seja bem-vinda. Mas eu não tenho coragem, ô gata. Eu não consigo dizer não para essas pessoas. E é aqui que você precisa dominar esse medo da solidão. O medo é uma emoção. Escreve aí para você não esquecer. O medo é uma emoção. E uma emoção serve para nos proteger. O tempo todo nós vivemos com as emoções. As emoções, elas podem nos levar a lugares incríveis, mas elas também podem nos levar a lugares muito ruins. Por quê? Porque ela é um instinto de sobrevivência que nós temos. Então o medo, não há como você viver sem o medo, não há como você riscar o medo da sua vida. O que existe é, escreve aqui, dominar. Boa, Vânia, o medo é uma emoção. Dominar os medos. Você pode aprender a dominar os medos. Então, existem medos que não são reais. Por exemplo, o medo da solidão. Ele é real? Não, ele não é real. Não, gata, mas eu posso ficar sozinha. Pode ficar, você não está sozinha nesse momento. E se você tomar uma decisão de se afastar de uma pessoa tóxica ou de pessoas tóxicas, isso não significa que você ficará sozinha. Você talvez vá procurar outras pessoas similares a você, com os mesmos interesses. E talvez por um tempo você se sinta sozinha. Mas o que você precisa avaliar? Qual é o custo de você permanecer ao lado de pessoas tóxicas? Qual é o custo de você estar num ambiente que te suga? Qual é o custo disso? Ontem mesmo eu coloquei um vídeo aqui no Instagram que ele é chocante. Ele é extremamente chocante. Por quê? Porque ele fala... Eu vou até colocar aqui pra você, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Vamos ver se você... Olha só. E até usei essa legenda, ou você escolhe o ambiente certo ou o ambiente errado escolhe o rumo da sua vida. Faz sentido isso para você? Olha só, o ambiente que essa pessoa, essa mulher, essa jovem está. E aqui você precisa entender que um ambiente errado, ele vai
ele vai determinar o destino da sua vida. Você precisa estar num ambiente que te fortaleça. Você precisa estar num ambiente que realmente ele traga coisas boas para você. E para isso você vai ter que romper, talvez com pessoas, talvez você tenha que dizer não para algumas pessoas. Ah, Gata, mas elas vão achar que eu sou ingrata. Isso é a interpretação delas. Você tem que olhar para si agora. Porque é você que está sofrendo, lembra? O que eu disse aqui no início. A nossa vida é uma trajetória individual. Nós já estamos sozinhos. Nós já estamos sozinhos. Porque ninguém pode fazer por você, ninguém pode sofrer por você. Não dá para fazer isso. Não dá para você fazer isso. Só que você muitas vezes tenta fazer isso. Você acaba muitas vezes se sobrecarregando, tentando fazer pelos outros o tempo todo. E é você que está se prejudicando, é você que está esgotada aí. Então, o medo da solidão é um medo imaginário. É um medo imaginário. Porque sempre haverá, presta atenção no que eu vou te falar, sempre haverá uma tribo para te acolher. Nós, hoje, estamos conectados às pessoas pelo quê? Por interesses parecidos. Por exemplo, você está na sua família, existe um interesse em comum. Você talvez tenha os amigos do trabalho, há um interesse comum, o trabalho. Você tem os amigos, sei lá, da corrida, que é um interesse comum. Ou seja, sempre haverá uma tribo para você. Só que você só vai realmente romper com isso se você aprender a dominar as suas emoções. A ter, escreve aqui, blindagem emocional. Sem blindagem emocional, você não consegue dominar esses medos como o medo da solidão. Porque o tempo todo esse medo vai aparecer através de pensamentos e vai fazer você desistir. Quantas vezes você já não desistiu de se separar, por exemplo, no teu casamento, ou fazer uma mudança de carreira com medo do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam dizer para você? Porque o teu medo é que se elas rejeitarem aquilo que você quer fazer, elas se afastem e você fica sozinha. Esse medo da solidão é um medo extremamente traiçoeiro. Por quê? Porque ele está ali à espreita para acabar com os teus sonhos. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Cacá, oi, Sheila, Edine, Samantha, seja muito bem-vinda, Eloide, seja bem-vinda também. Bom dia, a gente está falando sobre o medo da solidão. Compreenda que a sua vida só vai mudar quando você aprender a dominar as suas emoções. E dominar as suas emoções é uma parte essencial da construção da coragem. Porque hoje você diz, né, eu não consigo, Gata, romper com ninguém porque eu não tenho coragem. A coragem é uma construção. A coragem é uma construção diária, que exige preparação. E a preparação que você precisa nesse momento é dominar as suas emoções. Hoje você talvez não consiga agir de uma maneira consciente, de uma maneira com clareza, assertiva. Por quê? Porque você está reagindo ao mundo. Você não domina as suas emoções. O medo é uma emoção. Então bate um medo de ficar sozinha, você joga todos os seus planos. Você rasga os seus planos. Quantas pessoas que eu conheço, e você deve conhecer várias, se é que você não é uma delas. Oi, Angelina, oi, Kelly, sejam bem-vindas. Talvez você seja uma dessas que eu vou falar agora. Pessoas com muito potencial. Um potencial incrível de ter realização, de ter prosperidade. Só que todo esse potencial, ele está guardado dentro de si, sabe por quê? Porque você não tem coragem de se expor, você não tem coragem de começar e sustentar um processo, você tem medo do que as pessoas vão falar. Alguém se identifica aqui com isso? Você talvez tenha um potencial incrível hoje para mudar radicalmente a sua vida para melhor, só que você não faz. Por quê? Porque você não sabe, será que mamãe vai gostar? Será que papai vai gostar? O que o marido vai dizer? E aí você fica presa numa vida de sofrimento. Você fica presa numa vida medíocre, numa vida média, numa vida mais ou menos. Porque lá no fundo existe o quê? O medo de ficar sozinha, o medo da solidão. O medo de não pertencer mais.
Só que esse medo da solidão, presta atenção, ele tem um componente, como eu disse aqui há pouco, um componente que tem a ver com a nossa evolução. Pertencer é algo que todos nós queremos, porque lá atrás nós aprendemos que quando estávamos sozinhos, vinha o predador e bau. E quando nós começamos como espécie a andar em grupo, nós vencemos os predadores. Ponto. Ou seja, andar em grupo é seguro, estar dentro de um grupo é seguro. Só que hoje não existem mais esses predadores. Existem outros, né? Mas esses predadores não existem mais. Hoje você tem capacidade de sobreviver sozinha, se assim quiser. Claro que tem. Claro que tem. Só que você talvez hoje não consiga, por quê? Porque existem medos imaginários. Existem medos ligados a feridas emocionais. Oi, Elisângela, seja bem-vinda. Medos ligados a feridas emocionais. Você tem medo do abandono, você tem medo da rejeição, você tem medo da humilhação, você tem medo de não conseguir se defender sozinha. Faz sentido isso para você? Agora, em algum momento você viveu isso, por isso que isso é tão forte para você. Por isso que você não consegue muitas vezes ter a vida que você deseja, por quê? Porque você está presa ao passado. E de uma maneira inconsciente, não é uma maneira consciente. Se fosse consciente, eu tenho certeza que você, com a sua capacidade, você já tinha resolvido. O problema é que está aqui, ó, na mente subconsciente, que é a sua mente emocional. Eu vou até escrever aqui, ó, mente consciente, que é igual à sua mente emocional. Mente emocional. Vou até fixar aqui para você, ó. Anota isso, ó. Mente subconsciente é igual à sua mente emocional. É onde estão as suas emoções, onde estão as programações que fazem você se comportar. Porque, olha só, tudo que você viveu ao longo da tua vida, todas as experiências, desde a gestação. Então, por exemplo, como é que foi a sua gestação? Ela foi desejada? Ela foi inesperada? Isso já tem um impacto na formação do teu comportamento, da maneira como você se comporta no mundo. E a maneira como você se comporta no mundo gera os resultados que você quer. Então, se hoje você tem medo, por exemplo, de ficar sozinha, e você hoje permanece, por exemplo, num relacionamento tóxico, você não consegue dizer não, você não consegue romper com isso, esse é o resultado, quer dizer, você está aí sofrendo com isso, o teu comportamento, ele precisa mudar. Só que para esse comportamento mudar, você precisa entender uma coisa, que o seu comportamento é o resultado daquilo que você acredita, das suas crenças. Escreve aqui, crenças. É o resultado das suas crenças. A gente se comporta de acordo com o que a gente acredita. Por exemplo, eu estou aqui hoje com uma camisa preta. Esse é o comportamento. Estou aqui com uma camisa preta. Por que eu estou com uma camisa preta? Porque eu acredito que o preto cai bem em mim. Eu gosto da cor preta. Eu gosto de me vestir com a cor preta. É uma crença. Eu acredito que a cor preta me veste bem. Logo, o meu comportamento é usar camisa preta. Tudo bem? Agora, essa crença ela surge do nada? Não. Essa crença vem de experiências que você viveu ao longo da vida, escreve aqui, significados que a sua mente deu para essas mesmas experiências. Então, tudo que você viveu desde a gestação, a sua mente deu significados para essas experiências. Então, o significado pode ter sido positivo, pode ter sido negativo. Então, se lá atrás, por exemplo, você não recebeu o afeto da mãe, e o que é o afeto? É a atenção, é o carinho, é o cuidado, a segurança, o beijo, o abraço, a presença emocional. Isso é afeto. Isso é afeto. Se lá atrás você não viveu esse afeto, a tua mente pode ter dado um significado. Por exemplo, eu não vou sobreviver sozinha. Eu estou me sentindo sozinha, minha mãe não consegue estar aqui comigo.
A minha mãe, ela está distante de mim. E eu preciso ter alguém ao meu lado. E aí você cria o quê? Um comportamento de dependência emocional. Por quê? Porque você passa a acreditar que você precisa ter alguém para sobreviver. Um bebê, esse pensamento para um bebê faz todo sentido. Porque um bebê humano não consegue sobreviver sozinho. Então, se ele viveu esse abandono emocional da mãe, ele sabe que ele precisa de alguém para cuidar dele. E para isso, ele se torna uma pessoa dependente. Ele se torna uma pessoa que tem um comportamento de agradar todo mundo. Alguém aqui se identifica com isso? Você passa a agradar todo mundo. Teu comportamento é esse. É o comportamento de dizer sim para todo mundo. Claro que eu faço, claro, não tem problema nenhum. Eu faço isso para você, pode deixar, eu carrego o mundo nas costas. Pode me dar os seus problemas que eu carrego os seus problemas também. Tem mais problema aí para carregar? Pode. Por quê? Porque se eu sou a pessoa obediente, a pessoa boazinha, eu vou ficar sozinha? Não, dificilmente não, porque eu sou útil. Eu me torno uma pessoa útil. E uma pessoa útil não vai ser descartada. No reino animal, por exemplo, numa alcateia de lobos, os lobos, quando principalmente em lugares muito frios, como o norte da Europa, por exemplo, eles andam caçando em uma linha reta. Em uma linha reta. E dentro dessa linha, um atrás do outro, né? Todos ordenados, normalmente aquele que está doente ou mais velho, ele vai ficando para trás, para não atrapalhar o grupo. E de uma certa maneira, é o que a gente tenta evitar, de ser deixado para trás, de ficar sozinho. Só que esse medo, ele está muito mais ligado hoje para você a essa ferida emocional que você viveu do que realmente ao que vai acontecer. Você precisa entender que você pode sim tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas e sustentá-las e que você pode sobreviver sem nenhum problema. Vai ser fácil? Talvez não. Vai ter um momento de instabilidade? Talvez sim. Vai ser complicado? Provavelmente, mas é libertador. Mas é libertador. Tudo bem? Faz sentido isso para você? É libertador. É muito libertador quando você aprende a dominar as suas emoções. Vivi, minha personal favorita, seja muito bem-vinda, que legal você aqui, saudades. A Heloíde, até pouco tempo me sentia rejeitada e eu era muito boazinha. Depois da hipnoterapia, estou totalmente diferente. Boa, excelente, Heloíde. Você curou uma ferida emocional que era a ferida da rejeição. A ferida da rejeição criou em você um comportamento para ser quem? Para ser alguém boazinha, para não ser rejeitada de novo. Uma ferida emocional tem um impacto muito grande na construção do nosso comportamento. Então, se você quer mudar a tua vida hoje, você precisa olhar para essas feridas emocionais. Você precisa olhar para aquilo que moldou quem você é. Talvez hoje quem você seja, por exemplo, a boazinha, não seja a sua verdadeira essência. Ah, então eu sou malvada? Não é isso. Mas talvez você tenha aí uma força de liberdade tão grande aí dentro de você e que você não consegue colocar para fora. Por quê? Porque você tem que ser a boazinha, você tem que estar dentro do padrão, você tem que dizer amém para todo mundo. E não, você não precisa dizer amém para todo mundo, você pode ser quem você quer ser, desde que você aprenda a dominar as suas emoções, desde que você aprenda a ter blindagem emocional. Tudo bem? Faz sentido? Ah, Vivi, saudades, que legal. Um dia desse vou passar aí no estúdio para te dar um abraço, te dar um beijo aí, saudades de você, viu? A Heloíde, sou boa e não boazinha. Isso, boa, gostei do trocadilho. Sou boa e não boazinha. Você não precisa ser boazinho o tempo todo. Você precisa ser uma pessoa boa, com bons valores, né, com boas ações. Porque o que mostra se uma pessoa é boa ou não
são suas ações. É o impacto que ela gera no mundo dela, com as pessoas ao redor. E é por isso que você talvez hoje esteja com a vida travada. Por quê? Porque você não está sendo a sua própria verdade. Você é um personagem para agradar outras pessoas. Por quê? Porque eu tenho medo de ficar sozinha. Porque eu tenho medo de ser rejeitada. Eu tenho medo de talvez não conseguir dar conta. Bobagem. Por isso que coragem é preparação. É ação com preparação. A palavra coragem, ela vem do latim, é a junção de duas palavras do latim. Cor, de coração. Coragem é cor, de coração, e agem, de agir. Então, é ação, agir com o coração. Isso é coragem. Escreve aqui, coragem é agir com o coração. Isso é coragem. Só que eu adicionei algo que eu acho que é fundamental para você entender o que é coragem, que é preparação. Coragem é uma construção. Não dá para você achar que a coragem vai surgir do nada. Isso é o que eu chamo de coragem heróica. A coragem que as pessoas ficam esperando. Elas ficam esperando essa coragem heróica surgir para elas mudarem a vida delas. Ah, um dia eu vou acordar e aí eu vou estar muito corajosa e aí eu vou romper com aquilo que me faz mal. Mas eu vou esperar. Eu vou esperar o momento certo chegar. Não existe momento certo chegando. Existe o momento certo que você faz. E todos os dias você pode fazer essa história diferente, construir uma história diferente. Você pode construir a tua coragem, desde que você se prepare para isso. Ninguém corre uma maratona de 42 quilômetros do nada, do completo ócio, e aí sai um dia correndo 42 quilômetros. Ela pode até tentar fazer isso e provavelmente ela vai se dar muito mal. Vai se dar muito mal. Por isso que você precisa entender que existe um progresso, existe um processo, e você precisa aprender a amar o processo. E eu sei que às vezes é difícil você amar o processo, sabe por quê? Porque o processo tem muito desconforto. É aí que entra ter blindagem emocional. Quando é desconfortável, você vai ter que suportar o processo. E você só suporta se você dominar as suas emoções. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Luz da Vitória, Neide, Vivi, você faz parte da minha evolução. Obrigado, Vivi. Você também na minha, viu? Fisicamente, principalmente, sem dúvida nenhuma. Você me ajudou na minha mudança, né, de vida. Você participou disso, né? Depois que eu tive meu tumor, eu consegui, aí voltei a fazer atividade física com você. E continua até hoje. A Vânia, eu quero parar de fumar. Estou assim, esperando a coragem heróica. Olha, parabéns pela tua coragem, viu, Vânia, de colocar isso aqui. O que você precisa entender? Essa coragem heróica não vai acontecer. Ela não vai bater na sua porta. Você precisa, por exemplo, no caso, né, do cigarro, se você já tem essa decisão que você quer parar de fumar, né, pelos motivos que você acredita, você precisa entender por que você começou e qual é o ganho secundário que você tem hoje ao fumar. Não, gata, eu não tenho nenhum ganho, né? Eu tô com um problema de saúde, as pessoas se afastam de mim, mas havia um ganho secundário que agora se tornou um hábito. Normalmente, e aí eu vou falar com a minha experiência de hipnoterapia, já tratei muitos casos através da hipnose de cigarro com sucesso. A maioria, não quer dizer que seja o seu, tá bom, Vânia? Mas a maioria tem relação com o quê? Com a ferida do abandono. Ou seja, eu quero pertencer, eu não quero ficar sozinha. Então, o cigarro, para muitas pessoas, foi uma maneira delas serem mais, entre aspas aqui, extrovertidas, delas estarem mais pertencendo a outros grupos. Então isso fez com que elas começassem a fumar. E aí, claro, tem toda a química que o cigarro tem, que te mantém presa ainda no vício muitas vezes. Então, o que você precisa identificar? Qual é a ferida emocional que gerou o comportamento para você começar a fumar?
Houve alguma ferida emocional, existe algum evento que a sua mente deu um significado, pode ter sido a sua relação com a mãe, pode ter sido um ambiente caótico na infância, de brigas e tudo mais, e que você se sentia muito sozinha, pode ter sido o fato, sei lá, você é a filha caçula e aí você ficava muito sozinha, ou seja, alguma coisa aconteceu. Pode ter sido bullying, por exemplo. E aí uma maneira de eu me sobrepor é, agora eu fumo. Ah, mas ninguém fuma. Pois é, mas eu fumo. Então é como se eu elevasse o meu status para uma pessoa madura, uma pessoa mais adulta. Então essa ressignificação é que vai te tirar do quê? Te tirar desse vício. É um processo. É do dia para a noite? Não é. É um processo. Por exemplo, no meu protocolo de hipnoterapia, que é um protocolo de 60 dias, em 60 dias a gente, por exemplo, em muitos casos que eu já tratei, por exemplo, de cigarro, as pessoas pararam de fumar. Não foi do primeiro dia para o segundo, mas do primeiro, passando por todo o processo até o dia 60, elas pararam. Então, ó, se você quiser identificar, aliás, a sua ferida emocional, vai na minha bio, tem um link, ou escreve aqui SPT, vou até escrever aqui, ó, SPT, que é a sessão de planejamento terapêutico que eu faço, que é uma conversa individual para que você possa entender qual é essa ferida emocional. Ela tem um valor simbólico de R$27 para exatamente você ter esses minutos comigo, cerca de 45 minutos, para eu te ajudar a te dar clareza sobre essa ferida emocional que faz você hoje ter um sintoma, ou ter um hábito ruim, um hábito que não te faz bem. Tudo bem? Faz sentido? Agora, só voltando ao que a Vânia disse aqui, esperar a coragem heróica não vai mudar a sua vida. Não vai mudar a sua vida. É isso que eu quero que você entenda e compreenda. Não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a construção. E a construção passa por aprender a dominar suas emoções. E para aprender a dominar suas emoções, você vai ter que, em alguns casos, curar sim as feridas emocionais. Porque elas estão ativas. Elas estão ali, ó, o tempo todo, fazendo com que você mantenha o mesmo comportamento. Tudo bem? Faz sentido? Bom, era sobre isso que eu queria falar com você hoje. Eu te espero amanhã às 8h30 para mais uma live da blindagem emocional. Se você quiser, aí ó, a Vânia escreveu SPT, legal, Vânia, vou te mandar um link daqui a pouquinho no seu direct aqui do Instagram, assim que a gente terminar. Para você também que quiser participar dessa sessão de planejamento terapêutico, na minha bio tem um link, tem um formulário, você preenche lá com algumas perguntas rápidas só para eu ter o seu contato, para eu poder entender se essa sessão vai te ajudar também, tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!